sobre recolhimento em atraso conta para carência? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês. Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maíli Cardoso, sou bacharel em Direito, sou especialista em previdenciário e esse vídeo nós iremos falar a possibilidade de contar aquele período de recolhido em atraso para a carência na hora de solicitar a sua aposentadoria. Muitas pessoas, quando vão solicitar a sua aposentadoria, ou mesmo fazer a simulação quando está ali perto de completar o requisito para solicitar o benefício, percebe que embora tenha o tempo de contribuição suficiente, muitas vezes falta cumprir o requisito da carência. Isso acontece porque, embora o tempo de contribuição e carência atualmente seja contado da mesma maneira, ainda assim a carência exige alguns requisitos diferentes do tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição era contado de data em data e data, ou seja, era levado em consideração os anos, os meses e os dias efetivamente trabalhado pelo segurado. Após a reforma da Previdência, o tempo de contribuição passou contado igual ao tempo de carência, ou seja, a sua contagem agora é de mês a mês, independente da quantidade de dias que o segurado tenha trabalhado dentro daquele período, mas tanto para a carência, tanto para o tempo de contribuição, para que esse período seja considerado, o salário de contribuição tem que ser superior ao salário mínimo, igual ou superior ao salário mínimo. Só que a carência ainda exige alguns requisitos para que possa valer na contagem do tempo na hora de fazer o recolhimento. A primeira observação é que só conta para a carência os períodos pagos em dia. Se você vai fazer o seu primeiro recolhimento, por exemplo, contribuinte individual, esse recolhimento tem que ser dentro da data de vencimento. Os demais pode até ocorrer alguns atrasos, mas também vão entrar pelo tempo de carência. Mas esse primeiro recolhimento tem que ser em dia. Outra observação para indenizações, que são aqueles recolhimentos com período superior a 5 anos, tanto para a carência, tanto para o tempo de contribuição, será necessário comprovar a atividade para que entre na contagem desse período. Então, suponhamos que o contribuinte individual que está responsável pelo seu recolhimento começa a fazer as suas contribuições em janeiro de 2019 e lá em julho de 2020 ele simplesmente para de recolher por esquecimento ou alguma dificuldade. Ele deixa de recolher. Só que lá em 2021, vamos dizer que maio de 2021, ele começa a prestar serviço para uma empresa e passa a contribuir como segurado empregado. Quando foi em 2023, ele foi fazer a simulação do INSS, ele descobriu que ele precisa de 8 meses de contribuição para completar o requisito e poder solicitar a aposentadoria. A pergunta é, será que esse período entre julho de 2020 até abril de 2021, ele pode recolher em atraso e esses períodos vão contar com carência? Veja que a qualidade de segurado básica é 12 meses, podendo ser estendida por 24 e até 36 meses, dependendo de algumas situações. Mas nesse exemplo, suponhamos que a qualidade de segurado seja apenas 12 meses. Como esse contribuinte parou de recolher em julho de 2020, a sua qualidade de segurado, em tese, seria estendido até julho de 2021. Como ele voltou a contribuir, mesmo como segurado empregado em maio de 2021, ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, nessa situação, esses períodos que julho de 2020 até abril de 2021, sendo recolhido em atraso, vão entrar tanto para o tempo de contribuição quanto o tempo de carência. Então, resumindo, esse contribuinte, ele fez o recolhimento anterior naquela categoria em dia e não perdeu a qualidade de segurado. Agora, nessa mesma situação, se ele voltasse a contribuir somente em dezembro de 2021, ele teria perdido a qualidade de segurado em julho de 2021. Nessa situação, fazendo o recolhimento em atraso, esse período vai contar com tempo de contribuição, porém não vai contar para o tempo de carência. Uma outra situação que as pessoas também confundem muito é o exemplo de um segurado empregado que ficou desempregado, por exemplo, em 2020, na época da pandemia. E aí agora ele voltou a trabalhar em 2022 como segurado empregado, mas ele ficou por um período de 2 anos sem contribuição. E agora ele quer fazer o recolhimento em atraso desse período de 2 anos
porém como contribuinte individual. Será que é possível? Veja, como não houve um pagamento em dia anterior na categoria de contribuinte individual, já que ele contribuía como segurado empregado, nessa situação ele tem que comprovar atividade remunerada nas condições de autônomo para que esse período possa contar com tempo de carência e tempo de contribuição, certo? E como facultativo, será que ele poderia fazer esse recolhimento em atraso nas condições de facultativo? Ele até pode recolher em atraso as condições facultativas desde que o período não exceda 6 meses. Ou seja, o segurado facultativo ele só tem condições de fazer recolhimento em atraso com um período até 6 meses imediatamente anteriores. Nessa situação, como ele já estava trabalhando como segurado empregado, pelo menos um ano, não é possível que ele faça também recolhimento em atraso como segurado facultativo. Vale lembrar que também que o valor do recolhimento em atraso ele é um pouco vai incidir multas e juros na hora de calcular. Outra questão para todo recolhimento em atraso, independente da alíquota que esse contribuinte contribuía na época, todos os recolhimentos em atraso só poderão ser realizados na alíquota de 20%. Além disso, tem a multa de 0,36%, que é limitada a 20%, mais os juros, que é com base na taxa Selic, mais ainda 1% ao mês de pagamento. Já para as indenizações, que são aqueles períodos superiores a 5 anos, elas serão feitas também na alíquota de 20%, só que ainda tem que ser atualizado o salário de contribuição nas regras antigas, ou seja, na base de 80% na base de contribuição. Além disso, ainda vai incidir o juro de 100% ao mês e limitado a taxa de 50% mais uma multa de 10%. Lembrando que para contribuição em atraso anteriores ao outubro de 1996 não terá incidência nem de multa e nem de juros, somente atualizações dos salários de contribuição. Perceba, pessoal, que não é barato fazer recolhimento em atraso. O ideal é não ter o atraso, mas se caso haja contribuir em atraso, às vezes, dependendo da situação, que são períodos pequenos, que realmente vai fazer diferença na hora da aposentadoria, vale a pena. Quando a gente fala em indenizações, precisa verificar se vale a pena, porque o investimento é alto. Se você tinha dúvida se o recolhimento em atraso conta para a carência solicitar o seu benefício de aposentadoria, saiba que respeitando a qualidade segurada e havendo a contribuição anterior em dia, essa contribuição em atraso conta sim com o tempo de carência. Então, pessoal, esse é meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para você, então, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa essa força para mim, compartilhe, pessoal, e deixa comentário. Tchau, pessoal. Até o próximo.